Olá, boa noite. Bem-vindos a um aumento preocupante de casos de doenças causadas pelo consumo de água não tratada e, igualmente, de alimentos mal confeccionados. A média de atendimento em alguns hospitais de Luanda é de 15 a 20 casos diários, diagnosticados em crianças e também em adultos. Para alguns cidadãos do município de Viana, Vila Nova 2, a água tratada ainda é uma miragem. As dificuldades de acesso ao líquido precioso preocupam os moradores. Eu já estou aqui há muito tempo, até agora nunca prometem, mas até agora não estamos a ver nenhum resultado. A situação da água aqui está muito complicada. Nós agora contamos com os motoqueiros, que agora também está mesmo difícil, porque subiu um bidão está 50, a bacia da água está 150 e a água não está em perfeitas condições. O bairro não tem água, o meu pai é camionista, por esse motivo decidimos sobreviver da água, que é encher o tanque de água e aproveitar e vender ao povo, pois aqui não tem água. Nós fazemos sempre o possível de dar boa qualidade às pessoas que cá vêm, por isso é que nós temos o tanque canalizado e aí mudamos os filtros, essas coisas, e fazer manutenção no tanque. Na estação de tratamento de água do Kifangondo são fornecidos 2 tipos de água, a potável e a sem tratamento. Diariamente, cerca de 15 carros cisternas lotam o pátio. Alguns camionistas afirmam que compram água não tratada para lavagem de carros, mas que ainda assim há quem revende essa água para o consumo de pessoas. Nós aqui compramos essa água aqui 6 mil quase, 6. Mas nós, como é da empresa, é para a lavagem dos carros, a manutenção e a limpeza. Para consumo acho que nem é aconselhável, né? Mas pronto, alguns já andam a consumir. Consumem mesmo esses carros particulares, levam essa água e vendem nos bairros. Metem nos tanques e depois a população vem cartar, causa muitos problemas. Tifoides, muita coisa. Nos últimos dias, a sala de emergências de algumas unidades hospitalares tem registrado mais de 15 casos diários de diarreias e vômitos, doenças resultantes do consumo de água sem tratamento. Normalmente varia, pode ser 20, 25 casos por dia. Normalmente aparece casos de DDA ou dores abdominais, vômito e astenia. Astenia acompanhado com paludismo. Então, esses números variam de criança a criança, não só crianças, mas também como adultos. Muitas das vezes as mães não fervem a água, tiram a água da torneira diretamente para o copo ou para a jarra e bebem a água sem tratar. Então, o eficaz é mesmo ferver a água. Não tratamos só apenas de diarreia, também vômitos. Vem mãe com vômito, nem só até as crianças, até adultos com vômito e diarreia. E quando não é tratada, a tendência mesmo é morte. No nosso centro temos recebido os casos de DDAs, que têm a ver as diarreias que são provocadas por falta de saneamento ou por falta de água não tratadas. Temos recebido também. Cada gota de água tratada é mais do que um líquido, é uma gota de vida. Notícias no Geração Jornal, edição de sexta-feira, liberdade de imprensa, realidade no país e reflexões que marcam o Dia Internacional. Angola tem outra posição no ranking. Veja também Bitur, edição 2024, dinâmica de segundo dia da Bolsa Internacional de Turismo que acontece no Lubango, na província da Huila. E ainda em destaque, Angola na rota internacional, navio cruzeiro volta a atracar em Luanda, desta vez com mais de 800 turistas a bordo. Na reportagem da semana, o retrato da vida fora dos palcos da liberdade, o dia-a-dia das mulheres na penitenciária feminina de Viana. Distinção pela determinação e mérito, o caso de mulheres que se destacam em várias áreas da sociedade. O resumo dos principais assuntos que marcam a atualidade, além das nossas fronteiras, e também a competição no Africano de Natação, que vai hoje no seu 4º dia. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas.
no country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Seguimos com informações que dão conta do possível encerramento nos próximos dias do terminal rodoviário interprovincial, conhecido como o Tixó. O terminal localizado em Viana é um dos mais solicitados e emprega maioritariamente jovens que temem pelos seus empregos. A notificação de encerramento é da administração de Viana. O terminal rodoviário interprovincial de Viana, conhecido como Tixó, poderá ser encerrado por estar num espaço alegadamente sob tutela privada. Os jovens que lá trabalham dizem que, se o caso for confirmado, muitas famílias poderão estar em dificuldades. Ouvir que o espaço vai ser fechado, isso nos deixa muito de lamentar mesmo. Estamos todos a lamentar, não temos como, porque daqui onde temos tirado o sustento da nossa vida, da nossa família, não temos mesmo como fazer. Estamos a sentir muito por isso que está a se passar. Estamos mesmo muito sentidos. Apesar de tudo o que tem acontecido, mas o Tixó tem sido uma pessoa que tem ajudado muita gente. Mas muita gente mesmo. Tirou a juventude da delinquência, os roubos que têm acontecido no outro hora aqui no país ou aqui no município de Viana, já não tem acontecido mais. A juventude nessa hora de dia trabalham normalmente. Nós teremos um constrangimento na qual temos que ter um sítio, que ninguém ainda sabe, está numa incógnita, ninguém sabe onde a malta vai parar. E segundo também o próprio passageiro. Eles vêm de cada pessoa do seu ponto, obviamente sabem que o parque do Tixó é o parque onde partem para Malange, Uambo, Bié, o Eixo-Creu também. Para este município de Viana, houve falta de comunicação entre as partes envolvidas. Aqui tem muita gente que tem o seu ganha-pão, não é? Tem as zungueiras, tem os miúdos que correm aqui, que carregam os autocarros, essa coisa toda. E há muita gente que aqui está que não tem profissão. Fazem só biscate, carregam os autocarros, ganham só 500, só 1000, essa coisa toda. A princípio, eu não deixo de dar razão ao Estado. O Estado tem toda a razão, porque a missão do Estado é organizar o país. Na minha humilde opinião, é só a falta de comunicação saudável em que não houve entre o senhor empresário, que é Ernesto Ngolola, e o próprio Estado. Os lotadores dos autocarros que têm como fonte de renda o terminal interprovincial de Viana temem que o futuro dos filhos possa estar comprometido. Se tiram o parque do Tixó, é muita família passar mal. É muita família. A escola dos nossos filhos são aqui, fecham o parque, as crianças param de estudar e nós não sabemos de momento de onde nós vamos. Num sítio onde você tira o seu pão e tirarem aquele lugar, o pensamento do momento que você fica com ele, olha, até se você não apanhar já um trauma, é porque você tem que ser forte. E o administrador municipal de Viana, Demétrio de Sepúlveda, disse que o local tem criado embaraços na execução dos programas de reordenamento do comércio e do trânsito. Por isso, a administração deverá mesmo avançar para o encerramento do espaço. Isso é uma questão que está a ser tratada e nós temos um programa que se chama Programa de Ordenamento do Comércio e outro que se chama Programa de Ordenamento do Trânsito. E é nessa perspectiva que nós vamos avançar e nós discutimos assuntos sérios no momento certo, na hora certa, nos locais certos, e aquilo é para andar. Nós conhecemos a responsabilidade que é e o bom serviço que se presta de transportes, mas temos que ter normas e temos que ter situações, né? Não há qualquer problema entre a administração e o operador e vice-versa, também creio que acontece. Segundo a Direção de Gestão do Terminal Interprovincial de Viana, só o ano passado mais de 600 jovens foram registados e exerciam diferentes atividades no local. E falamos da liberdade de imprensa. A seguir, assinala-se hoje o Dia Internacional, que é marcado por reflexões sobre a realidade no país. Debates baseados no quadro atual, que segundo alguns especialistas é ainda caracterizado por limitações, apesar das melhorias registadas. Espera-se que mais passos sejam dados.
A entidade reguladora da comunicação social angolana reuniu no município de Icolibengo jornalistas e estudantes de comunicação social para falar sobre o estado da liberdade de imprensa no país. Convidado a dissertar o tema em volta da evolução da lei de imprensa em Angola, o docente universitário Antônio Paulo considerou que o país registrou recuos nesse sentido, tendo em conta o número de jornais que nasceram durante os últimos anos. Se vocês compararem a lei de imprensa de 2021, vão ver que a lei de imprensa a lei de imprensa de 91, lei 22/91, era uma lei que era muito mais garantística para a liberdade de imprensa do que as sucessivas leis de imprensa que foram aprovadas depois. Isto é um exemplo de retrocesso. Se nós compararmos o número de jornais que nós tínhamos há 10, 15 anos, tínhamos muito mais jornais do que temos agora. É claro que agora temos mais rádios, mas temos muito menos jornais. Isso representa retrocesso. Se vocês compararem os órgãos públicos, nós já tivemos uma fase em que os melhores debates eram feitos na Rádio Nacional de Angola e eram feitos na TPA. Os melhores debates, as melhores entrevistas eram feitos nesses espaços. Deixamos de ter isso. Portanto, estamos claramente perante situações de retrocesso. Quem quisesse ter uma rádio de âmbito local não precisava de ter, por exemplo, 50 milhões de kwanzas. A legislação aprovada em 2017, por exemplo, passou a exigir que quem quisesse ter uma televisão devia ter 800 milhões de kwanzas. Quem quisesse ter uma rádio de âmbito nacional devesse ter 250 milhões de kwanzas. E quem quisesse ter uma rádio local ou comercial, por exemplo, devesse ter 75 milhões de kwanzas. É verdade que em 2021 houve uma revisão, mas reviu-se não para aquilo que era o ideal. Continuou-se a consagrar valores como 500 milhões, 150 milhões e 50 milhões. Isto representa um retrocesso. O acesso às fontes continua a ser uma das dificuldades da classe jornalística do país. O Índice Mundial da Liberdade de Imprensa, publicado esta sexta-feira, indica que Angola subiu 21 lugares para a posição 104, lembrando que em 2023 Angola estava na posição 125. Há uma ilusão ótica de que quando nós subimos 5, 7 ou 8 lugares ou descemos 7 ou 8 lugares, a coisa está pior. É que nós continuamos entre os países não livres. Porque o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras tem 3 classificações: países livres, países híbridos e países não livres. De 50 para baixo, nós somos países não livres. Continuamos a ser um país não livre porque há uma influência política considerável na gestão dos órgãos de comunicação social, a legislação não promove e as grandes dificuldades do acesso às fontes. Tudo isso contribui. Nós estamos na posição 104, mas se olhar à parte final deste relatório, continuamos entre os países não livres. Por isso, não temos razões para celebrar. A ERCA considera que o país cresceu bastante neste quesito liberdade de imprensa, embora reconheça que hajam recuos, mas realça que o país não é o mesmo do ponto de vista jornalístico. Daquilo que foi feito, constatamos que há avanços e há retrocessos. Os avanços são que nós temos agora uma pluralidade de órgãos de comunicação social e os retrocessos são que as pessoas usam muito menos vezes o seu direito à liberdade de informar, de ser informado, especialmente as fontes de informação. São pouco abertas aos jornalistas. Profissionais da comunicação social defendem ainda que, na senda do exercício da liberdade de imprensa, as fontes de informação, o acesso às fontes de informação, é ainda um desafio por enfrentar. Mas eles consideram, por outro lado, que a censura e o excesso de zelo dificultam a atividade. Hoje é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Nos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola melhorou no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa. Moçambique desce ligeiramente e Guiné-Bissau está em queda livre. Para alguns jornalistas angolanos, o caminho é longo e ainda há muitos desafios pela frente. Desde um tempo para cá já demos saltos significativos em torno da liberdade de imprensa, mas penso eu que temos ainda muitos desafios
para que continuemos a trabalhar em prol da liberdade de imprensa no nosso país. Desafios esses que passam pela criação de novos órgãos de comunicação social, sobretudo órgãos privados. Estamos a caminhar para a liberdade de imprensa. Na realidade, ainda vive-se muitos desafios em Angola naquilo que toca à censura de algumas informações nos principais órgãos de comunicação social, principalmente os órgãos de comunicação social públicos. Parcialidade esta que poderá ser eliminada se os jornalistas tiverem facilidade no acesso às fontes, uma realidade ainda aquém das expectativas. Normalmente ainda existem algumas dificuldades quando precisamos de fazer um cruzamento de determinada informação. Na procura do contraditório, às vezes ainda nos deparamos com algumas dificuldades que gostaríamos que nos próximos tempos houvesse maior abertura por parte dessas instituições para que facilitassem mais a comunicação a que os cidadãos têm direito. Precisamos de uma comunicação social plural, precisamos de uma comunicação social consistente também. E se o mercado estiver naturalmente aberto, com órgãos de comunicação social privados, onde o mercado de facto funcione, nós vamos notar que vamos acabar por ter aqui um dinamismo e vamos notar também a existência de uma certa liberdade de imprensa. Apesar dos desafios ainda por ultrapassar, a classe jornalística é unânime em afirmar que o mercado angolano melhorou em termos de liberdade de imprensa. Penso que já há alguma melhoria na questão da liberdade de imprensa. Temos mais rádios, mais jornais. Penso que o país está a caminhar paulatinamente a passos largos. Nós conseguimos sentir isso através do conteúdo que nos é apresentado. Então fica a proposta da criação de mais debates sociais que darão voz aos jornalistas, à sociedade em geral, o que poderá talvez aumentar a nossa liberdade. Hoje já há maior abertura e queremos que essa abertura se prolongue, queremos que cresça e que nós, os jornalistas, conseguimos trabalhar de forma mais aberta e publicar tudo desde que seja dentro das leis exigidas. O Índice Mundial da Liberdade de Imprensa, da autoria da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, publicado hoje, indica que Angola, no mapa da liberdade de imprensa, subiu 21 posições para 104º lugar, saindo da posição 125 em 2023. E o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social também reconhece que o país ainda tem questões por melhorar no que diz respeito ao exercício da liberdade de imprensa. Mas olha com satisfação para os passos dados até aqui. Prova disso é a melhoria na posição do ranking internacional, de onde Angola passou da posição 125 para 104. O Executivo considera que, em Angola, a liberdade de imprensa é um direito que tem sido exercido de forma positiva. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, entende que o país registrou avanços que garantem um exercício satisfatório da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa eu avalio de uma forma bastante positiva, porque nós hoje em dia temos no país um conjunto, por exemplo, de rádios que são rádios privadas, são rádios que têm as suas próprias linhas editoriais, sem qualquer interferência do governo. Hoje a gente acompanha nos jornais, quer seja online, quer seja jornais físicos, em que os cidadãos apresentam as suas ideias, as suas contrariedades, aquilo que gostam, aquilo que não gostam, aquilo que querem que melhore ainda mais a nível do nosso país. Portanto, eu avalio de forma positiva, mas também temos ambições na melhoria. O relatório mundial sobre a liberdade de imprensa indica que Angola subiu 21 posições, do lugar 125 em 2023 para o 104 em 2024, no ranking da liberdade de imprensa. Apesar da subida bastante significativa, Mário Oliveira acredita que ainda é possível fazer melhor. Nós entendemos que a formação é um dos pilares para a melhoria da qualidade daquilo que se faz de informação e comunicação social no nosso país. É assim que nós
Nos últimos 2 anos fizemos alguns investimentos fortes no Cefajor Luanda. É assim que nós fizemos um investimento muito grande no Cefajor Uambo. Tudo isso na perspectiva de contribuirmos para a melhoria da qualidade da formação dos nossos jornalistas e dos candidatos a profissionais de comunicação social. Creio que dessa forma vamos atingir os nossos objetivos, que é termos uma comunicação social ao serviço da nação, ao serviço do cidadão, ao serviço da economia, ao serviço de todos nós. Uma das preocupações que tem sido levantada pelo Sindicato dos Jornalistas é o facto da nossa legislação prever que um profissional possa ser detido por publicação de um conteúdo jornalístico. O sindicato defende que os jornalistas que incorram em crimes no exercício da sua profissão, ao invés de serem detidos, sejam apenas alvos de responsabilização civil, ou seja, o pagamento de uma multa. Eu não conheço nenhuma lei que criminalize médicos, que criminalize jornalistas, que criminalize engenheiros. As leis do país, e vocês podem procurar, não há nenhuma lei específica para uma profissão. Mas naturalmente que, como qualquer profissional, é preciso que as leis do país sejam cumpridas. E então, dentro dessa base, o país vive conforme as leis que estão estabelecidas. Portanto, eu não conheço em Angola nenhuma lei que criminalize a uma atividade profissional em particular e, nesse caso, que criminalize o jornalismo. Hoje, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social esteve reunido com os jovens estudantes da Universidade Agostinho Neto, alusivo ao Dia da Liberdade de Imprensa. Comércio Angola e China. Renovação de compromisso. Em destaque. E mais à frente, Bitur edição 2024. Olhamos agora para a dinâmica no segundo dia da Bolsa Internacional do Turismo que acontece no Lubango, província da Huila. O evento junta mais de 70 expositores e 800 delegados provenientes de vários pontos do país e do mundo. Portugal e Cabo Verde partilharam hoje no evento a sua experiência. As experiências turísticas de Portugal, Cabo Verde e Marrocos foram partilhadas esta sexta-feira no Lubango pelos participantes à Bitur 2024, no segundo dia do evento. Para o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abad, o seu país é atualmente o 12º maior destino internacional de visitantes e tem algumas semelhanças com Angola que podem ser potencializadas para rentabilizar o setor. Transmitimos aquilo que nós temos estado a fazer, que é fazer o turismo um instrumento importante para o desenvolvimento, portanto, do país, criar condições para melhorar a vida das comunidades, reduzir o nível de pobreza, atrair mais investimentos para o país e dinamizar os outros setores de atividades. Criar ali uma certa cadeia de valores, portanto, agregando outros setores como a agricultura, a pesca, o desporto náutico, portanto é um setor transversal. E o presidente da Associação de Hotéis e Resorts de Angola, Ramiro Barreira, disse que as experiências de Portugal, Cabo Verde e Marrocos podem ser replicadas no nosso país.
E ainda na senda do turismo, mais um navio cruzeiro voltou a atracar hoje no porto de Luanda, com vários turistas. O navio é o quinto que cruza o nosso país este ano e o Seven Seas Mariner partiu do Elvis Bay, na Namíbia, com 899 pessoas a bordo. Vários turistas de diferentes nacionalidades mostraram-se entusiasmados por visitar Angola pela primeira vez. Depois de desembarcarem nesta sexta-feira no navio cruzeiro Seven Seas Marine, que atracou no porto de Luanda, os turistas começaram por se identificar com os ritmos musicais de danças tradicional. Isso é típico de um país africano. Alegrar-se, cantar, dançar, percebes? Belo país e pessoas alegres. Devemos ter um bom dia. Meu nome é Xavier, de Canadá. Aqui é um país lindo e estou empolgada em conhecê-lo. É lindo. Estou ansiosa para passar algum tempo aqui. Obrigada. Agradeço por estar aqui em Angola e pela forma como fomos recebidos. A dança é muito boa, porque é parecida com a de Guadalupe e a música também. Muito boa. Não tenho muitas expectativas. Afinal, esperava vir com um amigo. Espero conhecer e conversar com outras pessoas. Ford Nielsen, que vem da Geórgia, Estados Unidos da América, considera ser esta viagem a Angola uma oportunidade de conhecer outras partes do mundo. Eu venho da Geórgia, dos Estados Unidos da América. Há uma oportunidade de ver o mundo, então estou focado nisso, crucialmente, enquanto viajamos pelo mundo. Não estamos congelados, então, originalmente, deveríamos ter passado pelo canal de Suez por causa dos serviços. O caminho está lá, talvez, olhando para frente, um pouco na costa oeste da África. Entretanto, Angola espera receber este ano perto de 5.000 turistas provenientes de navios cruzeiros. Os dados foram avançados pelo diretor-geral adjunto do Infotur, Agostinho Xavier. Uma vez que Angola entra na rota dos navios cruzeiros, o ano passado nós recebemos um total de 4.798 turistas, por meio de 5 navios cruzeiros, e este ano a previsão é de receber um número aproximado. No entanto, este navio é um navio que é oriundo da África do Sul, para aqui no nosso país, com um número de 400 e poucos turistas, dentre eles de várias nacionalidades, e portanto, Angola efetivamente entra na rota de navio cruzeiros e o nosso setor ganha muito com isto. De acordo ainda com Agostinho Xavier, Angola deverá receber até junho deste ano mais 2 navios cruzeiros em função do fluxo de movimento na rota África do Sul-Oceano Atlântico. A princípio, este ano, a previsão de entrada de navios cruzeiros é até o mês de junho, nós temos previsão de entrada de mais 2. Estamos a receber este aqui hoje. No dia 12 recebemos mais um outro e no mês de junho recebemos um terceiro. A rota que passa África do Sul, Angola, Oceano Atlântico tem sido uma rota bastante movimentada e Angola tem beneficiado muito destes navios cruzeiros. O Instituto de Fomento Turístico Infotur acredita que deste modo Angola tem dado passos importantes para a divulgação do seu potencial ao mundo e dinamizar a atração de mais investimentos para o setor. E a Câmara de Comércio Angola e China quer ver a relação entre os seus associados e o Estado angolano mais fortalecida e promete continuar a prestar o seu contributo nas ações que visam criar novos postos de trabalho. A garantia foi dada durante o encontro com o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, que visitou hoje o Centro Integrado de Apoio às Empresas. Com a criação do Centro Integrado de Apoio às Empresas, que mereceu a visita do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos em suas instalações, a Câmara de Comércio Angola-China pretende facilitar a relação entre os seus associados e o Estado.
Após breve encontro entre a Câmara e o Ministério, achou-se necessário levar uma série de serviços públicos integrados a fim de promover um melhor ambiente de negócios. Considerando o vário leque de investimentos que os empresários chineses têm estado a fazer em Angola, nós, em parceria com a Câmara, vamos criar neste centro, vamos colocar disponíveis no centro serviços de notariado, uma extensão do guichê único de empresas, uma conservatória do registro predial e também um centro de resolução extrajudicial de conflitos para facilitar a resolução de eventuais conflitos que surjam entre os membros associados desta Câmara e outros empresários ou cidadãos que querem eventualmente acorrer aos nossos serviços e ver os seus problemas resolvidos. Para o presidente da Câmara de Comércio Angola-China, depois da visita do presidente João Lourenço à China, surgiu a necessidade de se criar melhores condições na relação empresarial entre os dois países. Há muito se fazia sentir a criação de um centro diferenciado. Diferenciado no sentido de oferecer serviços com qualidade, dignidade e num ambiente confortável aos empresários, quer sejam angolanos que vão para a China, bem como os chineses que vêm para Angola, fundamentalmente, e, por outro lado, o interesse da manutenção dos empresários chineses que já operam em Angola a caminho de 20, 15 anos, quando se trata da renovação dos seus vistos de trabalho, vistos de permanência e de residência. O Centro Integrado de Apoio às Empresas vem responder à grande demanda quando o assunto é tratar documentos, tendo disponíveis serviços de tratamento de passaporte, criação de empresas e centros de obtenção de vistos. O centro integra os serviços de imigração de estrangeiros para os empresários angolanos que queiram tratar aqui o seu passaporte, renovação dos seus passaportes, os chineses que queiram tratar dos seus vistos, conforme já disse, e os chineses que queiram vir para o nosso país. E também o centro integra, portanto, a VFS Global, que vai dar vistos aos angolanos que queiram ir para a China. Durante a visita, o ministro Marci Lopes interagiu com representantes do centro, conhecendo de perto as iniciativas em andamento e discutir estratégias para fortalecer ainda mais o cenário empresarial angolano. Está de volta a informação. Saudações renovadas. República Democrática do Congo condena soldados à morte por fuga das operações. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional que acontece agora com o desenvolvimento da Janete Meio-Dia. Olá, Janete. Olá, Kina. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Simeão. Olá, Janete. Olá. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Um Tribunal de Justiça Militar de Goma, na República Democrática do Congo, condenou à morte 8 soldados acusados de fuga perante o inimigo. Os soldados estavam na região onde há presença do grupo M23. Estamos a falar da região de Goma. A acusação tinha pedido a pena de morte para os 11 soldados que estavam a ser julgados no mesmo processo. Mas o tribunal absolveu 3 por considerar que o argumento de acusações contra eles não estavam a ser provados. Outras notas internacionais, confira a seguir. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, alertou que é possível haver uma guerra entre o seu país e o Ruanda. A declaração de Tshisekedi foi feita ao jornal francês Le Figaro durante uma visita que o estadista efetuou à França. O chefe de Estado congolês disse que o país vizinho está a violar o seu território para pilhar os minerais críticos e aterrorizar a população. Entretanto, afirmou por outro lado que, apesar da possibilidade, quer adiar ao máximo, porque prefere colocar toda a energia e riqueza no desenvolvimento dos 145 territórios do seu país e não no esforço militar. Durante a entrevista, Félix Tshisekedi denunciou a inércia da comunidade internacional e, questionado sobre uma possível conversação com o homólogo ruandês, Tshisekedi reconheceu os esforços feitos por Angola na mediação e afirmou que Luanda vai acolher nos próximos dias uma reunião enquadrada na busca por solução. O
O número de mortos em consequência das inundações causadas pelas chuvas que atingem o Quênia desde meados de março subiu para 210 depois de terem sido encontrados mais 22 corpos. De acordo com o Ministério do Interior do Quênia, as chuvas deixaram perto de 165.500 pessoas desalojadas. Entre as mais de 190 mil pessoas afetadas pelas enxurradas, 125 foram feridas e 90 dadas como desaparecidas. As chuvas torrenciais ampliadas pelo fenómeno meteorológico El Niño já provocaram inundações devastadoras no Quênia e em outros países da região oriental de África. A Organização Mundial da Saúde está a preparar planos de contingência para o caso de haver uma incursão israelita em Rafah. Entre os planos constam um novo hospital de campanha e o pré-posicionamento dos suprimentos médicos em hospitais mais ao norte. O anúncio da instituição foi feito numa altura em que o Escritório Humanitário da Organização das Nações Unidas considera que uma incursão israelita em Rafah colocaria a vida de centenas de milhares de habitantes de Gaza em risco e seria um grande golpe para as operações de ajuda de todo o enclave palestiniano. Israel alertou repetidamente para uma operação contra o Hamas na cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde cerca de 1 milhão de deslocados estão aglomerados depois de terem fugido de meses de bombardeamentos israelitas. A atualidade internacional é também marcada pelas chuvas registradas no Rio Grande do Sul, no Brasil. A região é atingida por tempestades que já afetaram mais de 300 mil pessoas. As chuvas causaram 37 mortes em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, segundo a Defesa Civil da região. De acordo com as autoridades, em consequência das enxurradas, 74 pessoas desapareceram e 74 outras ficaram feridas. Entretanto, no geral, mais de 350 mil pessoas foram afetadas em 235 municípios do estado brasileiro. Mais de 23 mil pessoas estão desalojadas. Os cidadãos brasileiros estão a usar as redes sociais para pedido de ajuda. Em decorrência, surgiu um movimento denominado SOS Enchentes. O objetivo é potencializar o apoio às vítimas das cheias e aumentar a visibilidade dos pontos em que a ajuda é necessária. Já são muitas as pessoas que pediram ajuda através do movimento para reconstruírem as suas casas e terem um recomeço. O governo brasileiro decretou o estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal. Está contada a atualidade internacional. Kina e Simeão, até amanhã. Até amanhã, Janete. Obrigada pelas informações e contamos contigo. Até amanhã. Estamos juntas. Bom descanso, Janete. Até amanhã. O Comitê Provincial de Luanda do MPLA deu início a mais um ciclo formativo dos militantes e quadros dirigentes. Com a iniciativa, o partido pretende aprimorar a visão política e ideológica dos membros. A jornada deve decorrer em todo o país. Quadros e dirigentes do Comitê Provincial de Luanda estão a ser capacitados no ciclo de curso avançado de formação política e ideológica. A secretária do Birro Político para a Política de Quadros, Ângela Bragança, informou que o ciclo formativo vai se estender em todas as províncias do país e unificar a linha ideológica do partido. Este ciclo de formação, nós que chamamos agora a segunda fase, vai atender as províncias. Aqui ao nível de Luanda vamos descer até ao nível municipal e o objetivo é fazer com que os nossos quadros e dirigentes realizem uma ação mais focada a partir de conhecimentos mais atualizados sobre a dinâmica, sobre aquilo que constituem as várias frentes do partido. Nós temos ações combinadas, teremos ações combinadas entre o escalão central e provinciais, porque queremos que haja uma espécie de campanha permanente de atualização para que a mística do MPLA seja renovada, seja presente e possa, sobretudo, servir os objetivos que constam do programa e dos estatutos do partido. Neste primeiro dia de formação, os participantes enalteceram a iniciativa da direção do partido, que visa aprofundar temas específicos. Uma formação com grande importância na medida em que nos remete a melhores reflexões e melhor exercício de interpretação aquilo que o nosso partido precisa para melhorar o seu
momento de inserção na sociedade, melhorar as suas técnicas de atuação, para que possamos então corrigir aquelas falhas que foram encontradas ao longo do percurso e, desta forma, encontrarmos uma objetividade e trabalharmos para que o partido vença os desafios que se impõem pela sociedade. Sairemos mais formatados, mais capacitados para levar o trabalho político nas bases e trazer as bases para cima e juntos fazemos com que o MPLA vença em 2027, que é o objetivo principal de tudo que estamos a fazer agora. O curso avançado de formação política e ideológica contou igualmente com a presença do secretário do Birro Político para a mobilização e inserção na sociedade, Gonçalves Moandumba, e pelo Manuel Lome, membro do Birro Político do Comitê Central e primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda, e abrange distintos quadros das estruturas intermédias e de base do partido. Sexta-feira, pronúncio de fim de semana. Vem aí o cartaz na rede com sugestões que podem valer para a sua agenda. E ainda no próximo bloco, novidades que marcam o dia a nível do desporto. Não perca, depois do intervalo, voltamos a seguir. Até já! Já de volta e com o desporto na manga. E com o Manuel da Cruz, que também já chegou. Manuel, olá, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos. Começamos com a natação. Angola retirou a sua candidatura para acolher o Campeonato do Mundo de Natação em Júniores de 2025. A afirmação foi feita pelo Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão. No encontro realizado à porta fechada nesta sexta-feira, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência o presidente da World Aquatics, Hussein Al Musallam, e vários representantes internacionais da Federação Internacional de Natação. Esteve em destaque um programa que visa apoiar várias crianças e um dos objetivos das delegações é reunir também o Ministério da Educação a fim de executarem no nosso país o plano de ensino sobre natação, segundo afirmou o presidente da World Aquatics, Hussein Al Musallam. Este programa vem como um pacote, não vem só sozinho, vem com uma série de informações. Portanto, nós viemos aqui com peritos que vêm de vários países, de vários continentes. Fico aqui 2-3 semanas para ajudar a implementar estes programas. A razão pela qual eu citei o Ministro da Educação é que a parte da educação física também é importante, por isso precisamos do envolvimento mesmo do Ministério da Educação para além do Ministério do Desporto. Portanto, esses peritos que vêm aqui por 3 a 4 semanas vão trabalhar diretamente com os professores de educação física para lhes dar uma formação sobre como preparar as crianças melhor para esse desporto particular que é a natação. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, aproveitou o momento para dizer que Angola retirou a candidatura para a realização do Mundial de Natação de Júniores que estava prevista para 2025. Agora, o Mundial pode ser realizado em Angola em 2027 e durante esse tempo, Angola vai se preparar para acolher a prova. Depois de termos refletido nós próprios aquilo que deveria ser a nossa participação no quadro das competições internacionais da FINA, entendemos que devíamos submeter a nossa candidatura não para 2025, mas para 2027, podermos realizar o Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo terá 200 países. Portanto, é preciso criar outro nível de infraestruturas e de apoio logístico, no sentido de sermos capazes de, com qualidade, fazermos o próximo Campeonato do Mundo Júnior. Recordo que Angola está a acolher a 16ª edição do Campeonato Africano de Natação e vai até o próximo domingo, no dia 5 do corrente mês. Ainda sobre a natação, vamos fazer um contato direto com o nosso colega António Matamba, que se encontra na piscina do Alvalade. Matamba, boa noite. O que nos podes adiantar sobre o Africano de Natação? Boa noite, Manuel da Cruz, e a todos os telespectadores do Girassol Jornal. A este momento, continuamos na piscina do Alvalade, onde acontece a 16ª edição do Campeonato Africano de Natação Pura e em águas abertas. Hoje o dia foi de bastante competição para as 42 seleções que estão no nosso país a competir pelo pódio, e a nossa seleção tinha Lia Lima para conseguir a medalha de ouro na sua categoria, não conseguiu a 4ª posição, mas agora vou à conversa com a Argelina Mazda, que faz parte daquela seleção nesta prova que está na 3ª posição em termos de medalha gerais. Mazda, boa noite, está em direto ao Girassol Jornal. Como é que se sente
depois de várias medalhas conquistadas e hoje ainda voltou a conquistar uma medalha de ouro. Olá, boa noite, obrigado por me receber. Então, estamos muito felizes em ter recebido ganho essa medalha de ouro no revezamento, porque o nível está muito forte aqui com o Egito, South África, e estamos muito felizes em conquistar medalhas, porque também hoje foi o melhor dia da seleção da Argélia, porque já conquistamos 3 medalhas individuais hoje, e uma no revezamento no feminino e uma no masculino agora. Mas os Jogos Olímpicos de Paris 2024 faz parte dos vossos planos? Faz parte dos nossos planos, claro, como todo atleta. Então vamos tentar continuar a preparação para poder participar desses jogos e tentar fazer os tempos. Uma última palavra, gostava de saber como é que estão a sentir-se aqui no nosso país. Como é que está a organização desta prova? Bem, eu nunca tinha conhecido Angola. Eu gosto muito das pessoas angolanas, porque tenho amigos. E também falo português, então eu me senti muito em casa, porque eu cresci no Brasil. E pela organização também eu gostei muito. As pessoas são muito calorosas aqui, são muito... Eu gostei de tudo. Por isso que, pronto. Muito obrigado, Magda, pelas suas palavras. É a nadadora argelina que hoje conquistou uma medalha de ouro no coletivo. A Argélia está na 3ª posição em termos de medalhas gerais. O Egito continua a comandar a prova com mais medalhas e na 2ª posição está a África do Sul, que também tem muitas medalhas conquistadas neste africano que nós acolhemos pela primeira vez. Recordo que a nossa entrevistada, como disse, aprendeu a falar português por viver algum tempo no Brasil, um país irmão, um país que fala a mesma língua do que nós. Então é um ponto final a esta presença no Girassol Jornal. Voltamos a desenvolver esta matéria amanhã no programa dedicado ao desporto da nossa televisão. O jornalista António Matamba, que acompanha o Campeonato Africano de Natação, que decorre na piscina do Alvalade. No outro desenvolvimento, futebol, Interclube Petro de Luanda é o destaque da jornada 24 do Campeonato Nacional. O estádio 22 de junho, no bairro Rocha Pinto, em Luanda, vai receber o jogo de cartaz da jornada 24 do Girabola Alegria do Povo, entre o Interclube nono classificado com 24 pontos e o Petro de Luanda, segundo com 47. 19 títulos estarão em campo para esta partida, 17 dos tricolores e 2 dos polícias. Na primeira volta, o Petro de Luanda venceu por 4-1. Será o jogo número 58 entre as duas formações. O Petro leva vantagem com 38 triunfos contra 13 do Inter e registraram-se também 6 empates. No Estádio Municipal dos Coqueiros, na Baixa Antiga de Luanda, o Cabo Escorpio do Palanca, quarto classificado com 36 pontos, recebe o São Salvador do Congo, 10º com 22. No Estádio Nacional Tunda Vala, na cidade do Lubango, província da Huila, o Desportivo Local, 7º na tabela classificativa com 29 pontos, vai medir forças com a Santa Rita de Cássia do IS, 14ª com 18. Em Ombaca, na província de Benguela, o Ilhéte Sport Clube, 5º com 31 pontos, vai defrontar o 1º de agosto, 6º classificado com 30. Os militares vêm de um triunfo frente ao Desportivo da Huila por 3 sem resposta. No estádio Jonas Kufuna Mundunduleno, no Luena, província do Mochico, o Bravos do Maqui, 8º com 28 pontos, terá a visita da Académica do Lubito, que ocupa a 11ª posição com 22. Em Cabinda, no estádio municipal do TAF, o Sporting de Cabinda, 12º com 19, recebe o Sagrada Esperança, 1º classificado, com 49 pontos. Em Calulo, província do Kwanza Sul, o Libolo, último com 15, terá a visita do Desportivo da Lunda Sul, 3º com 46. O avançado do Desportivo da Lunda Sul, Moussa, lidera a lista dos goleadores com 13 tentos apontados, seguido por Benarfa do Cabo Escorpio do Palanca, com 11. Bom jogo em perspectiva, Inter de Angola, Petro de Luanda, já amanhã no 22 de junho. Tudo dito, Kenneth Simeão, continuação do Bom Jornal. Obrigada, Manuel. Contamos contigo amanhã. Estamos juntos. Estamos juntos. Bom descanso. Agora, a distinção pela determinação e mérito, cerca de 100 mulheres foram homenageadas nesta quinta-feira aqui em Luanda. Trata-se de mulheres que se destacam em várias áreas da sociedade. A gala teve lugar numa das unidades hoteleiras de referência daqui da capital e contou com a participação de distintas figuras.
A noite desta quinta-feira foi marcada por elegância e glamour, onde foram galardoadas 100 mulheres mais influentes em Angola, que se destacam em vários setores da nossa sociedade, com o objetivo de inspirar, engajar e capacitar as mulheres na busca de conhecimento e empreenderem em carreiras e negócios. Maria Batista trabalha há mais de 20 anos no setor financeiro e é fundadora da comunidade de suporte de empoderamento financeiro a mulheres empresárias e foi uma das galardoadas da noite. O nosso objetivo é que elas cresçam, desenvolvam os seus negócios, que não sejam só de subsistência, mas consigam garantir a sustentabilidade, dar emprego e quem sabe entrar para a Bolsa. Olha, como eu disse, esse prémio é para todos os meus membros e para as minhas 4 meninas e todas aquelas meninas de Cabinda, da minha terra origem. Não parem de sonhar, não desistam dos vossos sonhos. Nós somos reconhecidas em público por aquilo que nós fazemos consistentemente em privado. Para a engenheira de Minas, Julieta Quilunde, diretora de operações de mina de Chicoama, este reconhecimento é resultado de muito trabalho. 98% dominado por homens. Hoje vemos um crescimento exponencial de mulheres na mina. É um desafio diário, pois nos isola de muito convívio social, nos isola de amigos, de família. As rotações são extremamente pesadas, mas no final do dia é extremamente prazeroso, porque fazemos o que gostamos, nos dedicamos àquilo que nos predispusemos a fazer. A criação de projetos financeiros para o desenvolvimento de Angola é a sua maior satisfação. Saí da universidade direto para a banca e tenho tido a oportunidade com outras mulheres e outros líderes do sexo masculino, também temos que reconhecer, tem impacto na nossa vida, de adquirir conhecimento, de impactar em famílias, de contribuir para projetos que também estão impactando o desenvolvimento do nosso país. 2 mulheres servidoras públicas e destacadas na vida política também foram reconhecidas pelos seus feitos. Conhecimento de uma trajetória e começada há muitos anos, ainda muito jovem, com 20, 22 anos. Portanto, nunca estamos à espera. Trabalhamos para servir, trabalhamos por um ideal, por uma causa. E é esta causa que eu persigo. E na qualidade de servidora pública, na qualidade de uma economista emprestada política, penso que fica aqui um sinal de que devemos cada vez mais, enquanto mulheres também, servir o nosso país, servir este povo que tanto precisa de nós. A primeira mulher na história de Angola como vice-presidente de um partido político, Luísa Damião, também foi galardoada na noite que foi colorida pela beleza de muitas mulheres. Este é o primeiro passo a muitas mulheres com conhecimentos em Angola e que dão o seu melhor contributo para o desenvolvimento desse país. Eu estou plenamente convencida que esta primeira pesquisa foi uma pesquisa inclusiva, mas estou em crer que noutras premiações, noutras homenagens, certamente nós vamos descobrir outras mulheres. O evento, que foi realizado pela revista lusófona O Telegrama, também premiou a mulher que lidera a Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Espero que nós consigamos inspirar as jovens para a importância de elas se comprometerem com o bem comum, com os desideratos da paz, o empoderamento das mulheres, o melhoramento da vida das populações e que cada uma das mulheres jovens de hoje encontrem em nós a motivação necessária para se lutar por uma causa que comprometa não só a mulher, mas que envolva toda a sociedade. Carolina Cerqueira, presidente da Assembleia Nacional, que falava durante a gala de premiação das 100 mulheres mais influentes em Angola. E assim termina a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta amanhã à mesma hora com a Adilson Garcia e a Janete Meio-Dia. Esta equipa vai regressar só na segunda-feira. Portanto, a todas as mães, como só voltamos na segunda-feira, feliz dia. Boa noite.